Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e esse aqui é o canal Heron Educador. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o Egito Antigo. E sim, o Egito Antigo, a grande civilização egípcia de enorme importância para o desenvolvimento de toda a humanidade. Sim, o Egito fica na África. É uma grande civilização africana extremamente importante que muitas das vezes são deixados de lado pelo preconceito em torno de tudo aquilo que vem da África presente no Ocidente, mais especificamente no Brasil. E se esse é um conceito interessante, se você gosta de estudar sobre a antiguidade, sobre o Egito, está acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube, eu peço para você, deixe um like aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal, assine todas as notificações para que sempre quando tiver um vídeo novo, você está acompanhando aí essas aulas que vão te ajudar a ter um entendimento melhor sobre a antiguidade e, claro, sobre a história. Então, vamos à aula? Começamos aí falando sobre a formação do Egito Antigo. Vamos falar aí de uma civilização, de uma civilização que surge às margens do rio Nilo, um chamado Estreito Fértil. Por que Estreito Fértil? Porque o Nilo ele está entranhado, digamos assim, no deserto do Saara. Se a gente analisar, olha só aqui, olha, no mapinha, onde você tem aqui o rio Nilo, você tem uma área fértil. Fora dele é uma área desértica, certo? Então o Nilo é extremamente fundamental para o desenvolvimento do Egito Antigo. É através dele que você tem a possibilidade da população se estabelecer ali e começar a prosperar. Por quê? Basicamente, o que vai acontecer? As enchentes do rio Nilo vão fertilizar a terra com os chamados humus e proporcionando ali que a população possa cultivar e desenvolver a agricultura e se fixar na terra. Quanto mais a população se fixa na terra, há uma tendência a se desenvolver as sociedades, aumentando o número de pessoas, fazendo com que a sociedade fique cada vez mais complexa, organizando, por exemplo, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão lutar, aqueles que vão ordenar a sociedade, criando os chamados monarcas e os reis, até você formar a ideia do Nilo como um elemento chave para a sociedade. Além de tudo isso que eu citei, o Nilo também era um rio navegável, que facilitava a transição entre as pessoas e também o desenvolvimento do comércio. É algo extremamente fundamental e importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Esses canais de irrigação que começam a surgir a partir do momento que a população começa a ter um controle cada vez maior da natureza, fazendo com que as áreas irrigadas sejam mais expandidas e você possa cultivar mais e com mais qualidade. Tudo isso é o que a gente vai chamar de modo de produção asiático, onde você tem um grupo de pessoas produzindo e a organização, ainda que seja muito simples, de outras pessoas em linhas de comando, e tudo isso estabelecido por um Estado muito forte, por um governo que está se apresentando ali à sociedade. E, a princípio, esse governo é dado por chefes locais que vão ter o poder aí de rei, de juiz, de controle militar, e esses reis vão se unindo, uns vão dominando outros em guerras e por aí vai, até você ter uma unificação do Egito. A princípio a gente vai ter o chamado Baixo Nilo, perto ali da foz com o mar, e o Alto Nilo, que seria um pouco mais acima, mais entranhado, digamos assim, no deserto do Saara. Essa unificação de um reino só acontece em 1320 a.C., com o faraó Menés. Tá? Ora, e o poder do faraó? É um poder absurdamente grande, porque ele vai acumular o poder não só de comando militar, de administração de Estado, de juiz,
como também um poder religioso e sendo visto como um verdadeiro Deus. Então havia uma divindade em cima do faraó. E dentro dessa perspectiva, se o faraó era um deus, obviamente a gente está falando de uma sociedade que pregava a ideia da religião politeísta, ou seja, a crença em vários deuses. Então você vai ter várias divindades aí protegendo a população. É claro que em determinado momento da história do Egito há uma busca por uma centralidade, por uma unidade dessa divindade, mas isso sempre vai ser objeto de disputa entre os vários reis, entre os próprios sacerdotes, que vão, de certa forma, controlar aquilo que se tem aí sobre a religião. E por que isso era tão importante? Porque atrelava aos deuses, por exemplo, a cheia do Nilo, a seca do Nilo. Então, se é um momento de muita cheia, onde você vai causar muitos danos, aquilo ali era uma forma de os deuses demonstrarem o seu descontentamento com a população. Daí a necessidade de você ter alguém que possa interligar a vontade do povo aos próprios deuses, e essas pessoas eram os faraós. Então isso só demonstra o quanto os faraós estavam acima numa ideia de classe dominante dentro do Egito. Um destaque aí entre essas classes dominantes também estão os escribas, que eram as pessoas que detinham conhecimento para escrever aqueles hieróglifos. Aqui eu vou falar um pouco mais detalhadamente de onde eles eram escritos, que a princípio eram escritos em paredes de pedras e tudo mais, e depois ele passa a ser escrito em papiros. Isso com o objetivo de agilizar a escrita, tornar ela mais abrangente para atender a necessidade de um Estado que está cada vez mais gigantesco, cada vez maior. E também, outro extremamente importante, eram os militares, que através de suas guerras juntavam uma quantidade absurdamente de escravos, uma sociedade aí com base numa sociedade escravagista, ou seja, eles tinham muitos escravos. Esses escravos faziam, entre outras coisas, trabalhos diretos na agricultura e na construção das pirâmides. As pirâmides do Egito, tão famosas aí, eram um local onde você colocava o corpo do faraó. Por quê? Porque os egípcios também acreditavam na ideia da vida após a morte e que o faraó iria ressuscitar e retomar o seu poder. Sendo assim, o faraó ele era mumificado para que seja preservado o seu corpo e também colocado junto a ele toda a sua riqueza. Daí que as pirâmides sejam um elemento de muita riqueza. Obviamente já foi tudo saqueado, principalmente aí pela França no século XIX, mas era um elemento de riqueza. A sociedade egípcia também, além da religião, vai desenvolver muito a cultura, principalmente aí a ideia da medicina, da matemática, geometria, tudo isso importantíssimo para fazer aquelas enormes pirâmides gigantescas, assim como o desenvolvimento também da astronomia, coisas fundamentais para a nossa ocidentalidade, como a própria medicina, matemática, geometria, são elementos desenvolvidos fortemente dentro da civilização egípcia. E a técnica de escrita que vai se desenvolver, a escrita à mão que vai se desenvolver com os papiros. Então você tem a planta, o papiro é uma planta que você coloca, seca ela, vai entrelaçando, molhando e entrelaçando, e depois ela vira uma espécie aí de papel no qual você pode escrever. Esses papiros vão sendo enrolados no que a gente vai chamar de pergaminhos, e ali você vai fazer toda a contabilidade, toda a análise da própria história do reino ou da civilização egípcia. Agora acabou, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais por você estar assistindo aqui as nossas aulas. Peço a você que me ajude também dando um like, não custa nada, dá um like aí nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal para que a gente possa seguir juntos estudando aí a história nesse curso para o primeiro ano do ensino médio. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!